Pode iniciar, Joana. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos vocês e também da espiritualidade, que nos guie nesse caminhar de aprendizado e de compartilhar. Que Jesus ilumine o coração de cada um de nós. E com essa vontade e com esse sentimento dentro de nós, a gente pede a Sheila para que inicie, faça a prece inicial do dia. Desculpa, gente, não estava conseguindo apertar no lugar certo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pedir à espiritualidade que nos assiste, como eu gosto sempre de dizer, que Ele preparou o nosso templo interno, né? Porque a gente está cada quem no seu lugarzinho, né? E então a gente tem que pedir para Ele mesmo preparar o nosso templo interno, para que a gente possa conseguir se conectar com o bem maior, com tudo que há de melhor nesse momento de oração, né, que a gente possa estar alinhados nessa comunhão de pessoas, amigas e queridas, que mais uma vez se reúne para estudar um pouquinho, né, para poder aprender, né, tentar aprender e passar esse conhecimento para dentro da gente mesmo, né, que é o mínimo que a gente pode fazer, e, se possível, compartilhar com todos aqueles que estão junto conosco. Eu vou fazer uma nova oração cantada, tá, gente? Eu acho linda essa oração e tem tudo a ver com o nosso estudo. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, que tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus. És a minha salvação, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, está sempre ao meu lado, me traz consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus,
és a minha salvação. Graças a Deus e a Jesus, que Ele nos abençoe imensamente. Está aberto o nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigada. Bem, iniciamos então com essa canção tão linda, né? Que mexe com nossas fímbrias aqui. E com toda essa luz, já sintonizados com o alto, com a alta espiritualidade a nos guiar, vamos iniciar aqui a lição do livro Palavras de Vida Eterna, a 65. Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que os falais, e sim o Espírito Santo. Jesus. Carta de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Se tens a consciência tranquila, no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes as explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não licionarias o mal à força de palavras somente. Dai-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-te nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o lançaram e içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Defesas. Como Marcos aqui fala com tanta probidade, né? Por que me defender? Quando alguém me alvita, se aquele alvitamento me pertence, cabe a mim ter a humildade de refletir e mudar a atitude. Se aquele aviltamento não me pertence, cabe a mim perdoar o irmão que se encontra irado e não poupou palavras para jogar ao vento, trazendo desafeto até. Mas se eu tenho a minha consciência tranquila, se eu estou sintonizado com a vontade do Pai, seguindo o Evangelho de Cristo, sabendo que eu não fiz aquele ato, ou não fui omisso naquele posicionamento que me acusa, por que a intranquilidade? Não, a intranquilidade não me pertence quando eu estou certa dentro da palavra de Deus. A intranquilidade, sim, vai me pertencer no momento em que o acusador ou a acusação for justa para mim. Porque aí, sim, eu preciso ter a humildade de ouvir, de refletir e buscar uma solução para sanar aquele dano que eu fiz. Quando ele coloca assim, que a gente não se perca em conflitos inúteis, né? Por que eu perder meu tempo diante de uma calúnia, diante de um apontamento injusto? Não, eu devo seguir com o meu trabalho. Eu tenho que servir o tempo todo no bem. É meu trabalho, é a minha atitude no meio que vai mostrar quem eu sou. Não me importa o julgamento alheio. O único julgamento que a gente tem que estar atenta é o julgamento de Cristo sobre nós. O que Cristo diria frente às minhas atitudes? Né? Ele me apoiaria ou ele me daria a oportunidade de fazer diferente?
porque é assim que ele julga. Ele, mesmo estando errados, Jesus nos dá sempre a oportunidade de refazer. Mas que nenhum de nós fuja da responsabilidade que nos cabe. Porque toda e qualquer escolha em nossa vida, a responsabilidade é nossa. Desde a responsabilidade de fazer o errado, a responsabilidade de ser omisso nas situações, a responsabilidade de não querer pensar, não querer refletir, não querer mudar. Então, que a gente possa, todos os dias, não gastar toda a energia em se defender, mas refletir sobre o ato, sobre aquela questão que está sendo aventada ou levantada sobre você, para que você compreenda se a sua atitude faz jus ao ensinamento de Jesus Cristo, de Deus, ou se o irmão que nos dá o alerta está nos dando uma alavanca para que a gente melhore. Então, aquela crítica que venha para nós, que venha, mesmo que venha avassaladora e ferina, mas que para nós seja construtiva, que seja de reflexão. Que a gente não deixe o nosso egoísmo, o nosso orgulho, passar por cima dessa oportunidade de reajustamento, dessa reforma interior que a gente tem que buscar todos os dias, né? E a outra coisa que ele coloca aqui também bem interessante, aquele irmão que nos chega de forma intempestiva, nos causando um tumulto, ou nos trazendo um desafio, não vai ser a minha palavra, naquele momento, que vai sanar a ferida do outro. Às vezes ele está doente, esse irmão. Mas certo seja que eu me cale com o meu silêncio. Ouça aquele irmão nessa bravata e ore por ele, para que ele acalme a sua fala, para que ele também tenha uma oportunidade de uma autorreflexão. Então, que a gente não gaste a nossa energia e o nosso tempo em querer se defender do que não deve ser defendido, mas que a gente guarde, sim, o nosso tempo e a nossa energia no trabalho, no bem, fazendo. É a melhor resposta que nós damos a todos aqueles que nos elegem como inimigos, a todos aqueles que querem nos magoar, nos querem caluniar. Então, é a nossa atitude, é o nosso trabalho de formiguinha, é nossas mãos nas atividades, é que vai mostrar, com o tempo, qual é a verdade. E quem é cada um de nós, dentro dessa vida terrena, e o que nós representamos enquanto filhos de Deus, respeitando a palavra de Deus e de Jesus. Então, que nós não percamos tempo em se defender, assim como Jesus fez. Ele não perdeu tempo em se defender, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia qual era a vontade do Pai. Ele simplesmente respeitou a vontade do Pai. E nos amou tanto que já pediu perdão por nós ao Pai. E eu passo, então, para que vocês possam também as suas considerações sobre esse texto tão rico, tão robusto, né, Roberto? Verdade. Só lembrando, Joana, se vocês me permitem, que só nós começamos a nos defender quando a gente não tem mais argumentos, né? Então, a nossa discussão de argumentar é porque a gente já perdeu a razão. Acabou. Não tem mais o que falar, né? Verdade. E aí a gente cai aqui na culpa, né? Isso que ele fala aqui. Por todas as culpas imaginárias em que cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. Isso aqui é lindo demais, né? É. Não tem mais o que falar, né? Obrigada, Joana. Fala por si, né, dona Carla? O texto tão... A Guadalupe levantou a mão e, em seguida, a Suzy. Eu interpretei que para a gente não gastar com palavras a defesa,
que a nossa defesa é mais no ato, no que a gente vai fazer. Às vezes, a gente pode ser agredido de algumas formas e a palavra não vai ajudar, a palavra não vai ser ouvida. Mas se a gente agir de uma forma caridosa, se a gente responder com atos, com ações, essa sim será uma melhor defesa, né? E eu lembro muito do professor Karnal falando que as ofensas, as opiniões ruins a teu respeito, cabe a você decidir se é verdade ou não. Porque você aceita ou não essa ofensa. Se for uma coisa verdadeira, tudo bem. Se for uma coisa que não tem nada a ver contigo, releva, deixa de lado. Isso é uma forma de responder. É simplesmente acreditar na tua verdade, ver o que te faz bem, se proteger também, né? Eu gostei muito dessa parte. Obrigada, Guadá. Suzy? Não, é que só para lembrar de uma passagem do livro, aquele Vida Feliz, né? Que André Luiz fala, né, que quando você não deve se preocupar quando alguém te calunia ou fala mal de você para outros, porque, assim, como é que ele fala? Não te incomodes com aquilo que falam de ti, haja de maneira que isso não seja verdade, e que os outros não acreditem, entendeu? Então, é a tua maneira de ser e agir que as outras pessoas vão acreditar ou não no caluniador. Então, é o homem segundo a sua obra, né? Se as pessoas falam que você é o que quer que seja, mas você não é, o que você faz e a maneira como você vive e se relaciona com as pessoas vão dizer se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então, aí é a questão do você não se, como que ela falou do carnal, né? Se é verdade o que estão falando, medita e aceita. Se você estão falando que você é careca e você é careca, você vai reclamar por quê? Agora, se as pessoas falam que você é careca e você não é careca, você vai falar o quê? É evidente que não é verdade. Então, você também não tem que se preocupar, qualquer que seja a situação, verdade ou não. Obrigada, Suzy. Vou falar um negocinho aqui. Eu acho que, como a Joana falou, esse texto é maravilhoso, né? E além de tudo isso que os amigos colocaram, acho que tem uma coisa que chama muito a atenção, porque para que nós tenhamos essa capacidade de não ouvir a calúnia e não deixar a calúnia nos ferir, é quando começa, dentro de nós, o trabalho intenso de reconhecer a si mesmo. Porque é nesse momento em que você tem que fazer correr dentro de você a seiva viva desse evangelho de perdão, né? É quando você se defronta consigo mesmo e você vai ver quem vai dar a resposta, o ego ou o ser. A tentativa do ego, frente às opressões do mundo, é sempre querer revidar, é sempre querer dar uma resposta imediata, é sempre querer se defender. É o ego se defendendo. Quando o ser, que é o espírito em transformação, em desenvolvimento, faz exatamente isso como Emmanuel colocou, como a Joana traduziu lindamente, como a Guadalupe colocou a respeito das referências do Karnal. É quando você começa a conhecer a si próprio e se aceitar
Ao se aceitar, se o que falam de você é verdadeiro, você aceita. Ao contrário, se for uma calúnia realmente, é como a Joana colocou, você aprende a perdoar. E aí, é como a dona Carmen disse, quando você começa a se defender muito, é porque você já perdeu a razão. Ou talvez porque o teu ego esteja tão inflado que o teu ser não tem capacidade, nesse momento, de vir até a superfície e demonstrar quem ele é. E aí a gente volta para Jesus, né? Que mesmo estando preso ao madeiro, teve a capacidade de dizer: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso norte, né? Não que a gente vai esperar uma eternidade, um tempo que a gente não sabe qual, mas são os pequenos exercícios frente às dores do momento para que a gente possa exercitar o ser e não o ego. Era isso. Obrigada, Robert. Euzinha, Marileia. A Elza levantou a mão. Ok, levantei. Só completando o que você falou, né, que realmente é o ego se defendendo, eu fiquei pensando muito nessas explicações infindáveis, que na realidade a gente, ao primeiro momento, parece que a gente está dando para o outro, né? Mas geralmente a gente quer dar para nós mesmos. Então, a gente sabe, muitas vezes, todo mundo já no seu âmago, você sabe que você não está, às vezes, no caminho certo, você sabe que você não está fazendo determinada coisa do modo que deveria fazer, ou mesmo até colocando, né, tudo em função de um trabalho para o amor, para o bem. E então a gente vai dando desculpas, a gente vai perdendo tempo. E quando eu li esse texto, eu falei, nossa, como a gente perde tempo. Porque o ego faz a gente perder tempo. Então, é só completando isso que o Roberto falou. Obrigada. Obrigada, Elza. Sérgio, quer falar alguma coisa, Sérgio? A Marileia levantou a mão. Não sei, Sérgio, se você quiser falar alguma coisa antes da Marileia, só abre seu microfone. Não, pode deixar ela falar primeiro e depois eu falo. Eu vejo assim, quando a gente começa a querer explicar muito, né, o que é que está acontecendo, querer se defender, querer dizer para o outro o engano que ele está tendo em relação a nós, é porque, na realidade, talvez nem nós saibamos a nossa responsabilidade na situação. É uma questão de não estarmos conscientes de quem somos nós, do que a gente fez, de entender aquilo que a pessoa está querendo dizer para a gente, né? Então, quando nós queremos muito explicar, talvez nem nós estejamos muito conscientes de qual é a nossa responsabilidade, né? Então, eu vejo assim, que por que Jesus não precisava se defender? Porque ele não tinha o que se defender. Porque tudo aquilo que estava sendo feito com ele era realmente uma injustiça, né? Estavam fazendo a coisa mais errada do mundo com o ser mais iluminado que esteve aqui neste mundo. De que ia adiantar ele defender, de que ia adiantar ele explicar? Não ia adiantar de nada. Ele sabia muito bem qual era a missão dele, o que ele estava fazendo aqui, e a explicação dele em nada ia mudar. Então, era uma pessoa, naquele momento, um ser bastante consciente, né, de quem era ele. Então, quando o Roberto fala do ego e do ser, é assim, quando o ego está funcionando, nós precisamos
explicar muito, né? Porque tem a vaidade, porque tem o nosso egoísmo, então a gente não quer parecer para o outro aquilo que nós mesmos não queremos ver. E quando o ser, ou o self, né, como diz Jung, está em ação, sabe exatamente o que o outro está dizendo e se ele tem razão ou não. É uma questão realmente de consciência. Acho que falei demais, mas tudo... Não. Foi muito bom, Marilé. Nunca é demais, sempre é o que precisa. Sérgio? Uma coisa que eu achei muito interessante da fala, né, e que a gente não precisa ficar provando, né, se a gente não tem, ficar provando a nossa defesa, né, é só a gente agir de uma maneira diferente. E quando a gente está certo, né, aquilo que eu também gostei muito, que ele fala, o fruto revela a árvore, né, então se a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, né, e que a gente está correto em relação àquilo, aquilo de uma certa maneira vai ser reconhecido ao longo do tempo, né, às vezes a gente tem uma situação que a gente não gosta, né, e que ela está acontecendo durante um certo momento, mas se a gente ficar, né, se a gente esperar, aquilo vai ser revelado e aquele fruto vai florescer e aí vai se ver exatamente aquilo que foi desenvolvido e o que foi plantado em determinado momento, né, então eu acho que me chamou muito a atenção isso, né, da gente precisar, da gente também ter paciência, porque muitas vezes quando a gente está injustiçado, a gente quer lá logo que o outro reconheça que aquilo é uma situação ou que, né, não é a correta, etc. Mas eu acho que isso é bem importante, né, a gente ter paciência sobre essas questões e que as coisas vão ser percebidas. Obrigada, Sérgio. Foi interessante, né, Ju? Falar sobre o ego, o ser, a defesa, e muito bem colocado pelo Sérgio, o tempo. Nós somos muito precipitados, né? Às vezes a gente não percebe, e isso está implícito no texto, né? Que o tempo, ele é fundamental, né? Então, aquele ditado que o tempo cura feridas, né? Eu acho que vai muito por aí também. É isso aí mesmo. Muito bom. Como diz, é um texto que dá muita reflexão, muito o que a gente pensar sobre nós mesmos e também entender esse conhece-te a ti mesmo, né? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe lá no nosso íntimo o que está acontecendo, o que a gente faz de certo e de errado, onde a gente precisa ainda de muito burilamento, de muito exercício, né? É muito enriquecedor a palavra de cada um de vocês, assim, que pontua, né, colocações, assim, que nos faz uma reflexão mais ampla de todo o contexto do texto. Roberto, você acha que dá para a gente fazer o livro dos espíritos, ou mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pontuação? Eu acho que hoje a gente consegue fazer as duas questõezinhas para encerrar esse capítulo, Jô. É o capítulo 2. Robert, então, vou deixar em suas mãos, poderoso, pode ser? E poderosa. Deixa eu dar uma lidinha aqui, então. Bom, pessoal, as duas questões que nós vamos ler hoje, do Livro dos Espíritos, fala sobre o espaço universal. A questão número 35 e a questão número 36. Eu vou ler as duas para a gente fazer um resumo mais básico, né? O Kardec pergunta aos espíritos: o espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele? O que haveria além? Isto te confunde a razão? Bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é a nossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Aí, em seguida, tem uma observação. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, diz a razão que, além desse limite, há alguma coisa.
e assim, gradativamente, até o infinito. Porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. E aí, na questão seguinte, 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem, não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Eu acho que essas duas questões, elas são lindas se a gente for comparar quando os espíritos deram essa resposta a Kardec e o conhecimento tecnológico que nós temos hoje, né? Hoje, estudos científicos mostram que aquilo que existe no espaço, que é vácuo, na realidade é preenchido por alguma forma de energia, por alguma forma de matéria, que alguns estudos falam como matéria escura. E aparentemente preenche praticamente todo o vácuo. Ao mesmo tempo, pensar em infinito, até mesmo a nossa atual tecnologia, né, a gente tem consciência hoje que aquilo que a gente olha do espaço é apenas uma parte do campo visual do universo, do espaço observável que nós temos da Terra. Então, mesmo hoje, com a nossa tecnologia, nós ainda somos limitados para compreender os limites do nosso próprio sistema, da nossa própria galáxia, quanto mais deste universo, né? E lembrar, aproveitando que a gente estava falando de tempo, né? Que quando nós estamos observando as estrelas, né? O que nós estamos vendo é o passado, porque a luz demora muito tempo para chegar até aqui. Então, aquilo que nós estamos vendo no céu estrelado não representa o céu de hoje, mas representa a chegada da luz que demorou algum tempo na sua viagem. Então, é muita pretensão nossa querer definir infinito e vazio. Mas chegará o momento em que, como dizem os espíritos da Kardec, o nosso conhecimento, a nossa compreensão do que é infinito, do que é o universo e seus limites, ficará muito mais clara para nós, né? Por enquanto, a gente ainda está na matemática primária do 1 mais 1 é igual a 2, e a gente tem que agradecer essa oportunidade que a espiritualidade nos concede para raciocinar, aprender e evoluir progressivamente. Eu acho que a Suzy levantou a mão, acho que ela quer contribuir. À vontade, Suzy. Não, é que tenho até uma observação aqui no meu livro, no rodapé da página. Se você lembrar que essas perguntas foram feitas na época de 1850, 1870, eu não lembro exatamente quando foi as primeiras vezes, está escrito assim, né? Todos esses princípios hoje estão comprovados pela investigação científica, mesmo no campo mais ortodoxo do materialismo. Então, quer dizer, algo que se dizia, que os espíritos diziam lá, numa época que não existia telescópio suficiente para enxergar o tamanho do universo, e a gente sabe que a visão dos nossos telescópios ainda ela é limitada e já tem uma dimensão gigantesca, né? É muito interessante a gente observar isso, essa fala, né? Porque isso aconteceu em 1850, nós estamos em 2023. Então, quer dizer, aquilo que não se sabia cientificamente na época já foi dito a Allan Kardec, né, sobre o universo, e hoje a gente sabe que é isso e mais um pouco, né? E os nossos equipamentos não são suficientes ainda para a gente saber até onde vai o universo, né? Porque quem diz que buraco negro é um buraco negro, né, que acaba com tudo, na verdade pode ser uma passagem para mais um universo, né? Então,
é uma coisa interessante, porque nós não temos capacidade. É aquela história que eu comentei no outro dia, né? A criança de 2 anos nunca vai saber o que é uma equação de segundo grau, né? Ela não tem capacidade intelectiva para poder captar essa interpretação, só quando você evolui que você consegue. Então, não, os espíritos estão muito mais evoluídos que nós, mas ele fala de um jeito que nós somos capazes de entender. Então, eu às vezes fico imaginando, né? Imagina, não dei risada do que eu vou falar, mas é o que eu penso. Enfim, se a gente observar que no nosso intestino nós temos bilhões de células, que é mais que o dobro de células que compõem o nosso organismo, né? Nós temos o dobro de células vivendo dentro do nosso organismo. Você imagina que aquilo, para aquelas bactérias, elas vivem num universo, né? Que elas não têm noção ao corpo ao qual elas pertencem, né? Quem sabe nós não estamos aqui dentro de uma molécula, de um átomo, de algum organismo que é muito maior que nós nem imaginamos que exista, né? Quando a gente fala que o micro imita o macro, nós devemos ser micro de algum macro, né? Assim como somos macro de micros. Então, é lindo demais você observar esse tipo de coisa, e isso nos dá a dimensão do tamanho da nossa ignorância, né? Que a gente tem muito para aprender ainda do que é o universo, né? E a gente tem que entender a nossa pequenez, né? E que o universo é lindo e que esses seres maravilhosos que coordenam este mundo é algo realmente fascinante. Brilhante, Suzy, obrigada. Só para complementar a Suzy, né? Só para a gente relembrar. A publicação do Livro dos Espíritos data de 18 de abril de 1857. Então, Bastante tempo. tem, e é interessante essa exposição da Suzy, né? Quanto nós somos ainda, entre aspas, ignorantes. Mas olha a beleza da coisa. O quanto ainda nós temos para crescer, né? É aquela coisa, né? Você vê o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, assim, imagina, gente, o quanto a gente ainda tem que crescer. Olha essa oportunidade de crescer para nos tornarmos arcanjos. As duas asas. A da evolução moral e a do conhecimento intelecto-científico. Isso é maravilhoso, a gente tem muita coisa para aprender, né? A Rosa levantou a mão. Oi. E eu queria também lembrar, gente, que a gente está na Terra e o nosso planeta pertence à galáxia, a Via Láctea, e tem outras milhões de galáxias que existem por aí, que os estudiosos físicos têm acesso hoje em dia. Então, a gente não pode imaginar que a gente está no umbigo, a gente não está no centro do planeta, do centro do universo não é a Terra. A Terra é um dos planetas, uma das moradas habitadas por esse tipo de civilização que somos nós, né? E sabendo que o nosso momento é um planeta, é um local de expiação e de prova, então a gente tem a ideia que o Roberto falou, mundos futuros, vindouros, exitosos, melhores, existem, nós não temos acesso a eles, nós pertencemos, tipo assim, sei lá, nós somos esse planetinha aqui, Terra, com as características da matéria, suas características do oxigênio, nós não vivemos sem isso, nossa materialidade pertence ao nosso grau de evolução. Então, supostamente, deverá existir mundos mais inferiores e mundos superiores, como está escrito, né? E como a gente não imagina, a gente não tem um relato, né, depois, a gente fica pensando sempre daqui. Mas aqui pode não ser, como a Suzy falou, nós podemos ser um micro de um macro, né? A gente não sabe qual é a nossa relação, nosso grau de tamanho, vamos chamar assim, no meio da criação, né, no meio de tudo. E lembrar isso, que a gente também só conhece o que a gente vive, né, que é aqui, nosso planeta, nossa realidade. Obrigada, Rosa. Ô, Roberto, antes de a gente fazer a vibração, eu tinha lido aqui no livro comentado de Miramês um trecho que eu achei muito interessante em relação ao vácuo. Não existe o vácuo. Onde a gente acha que é o vácuo, tem
algo que a nossa compreensão não tem alcance. Aí ele coloca assim: sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo, é onde não existe amor, é onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo, por faltar-lhes o desprendimento. O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade, e a alma fica sufocada, sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. O que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta, e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa neste éter. Na consciência profunda estão registrados todos os atos da alma, de todas as suas vidas, e ainda mais, de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali em perfeita harmonia a presença do Criador. É este, sobretudo, um segredo, sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa neste sentido maior e dar início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos outorgou fazer. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações, a da disciplina na mente, a da fraternidade nos sentimentos. Cotas essas que não se podem comprar nos mercados, não são produzidas por máquinas, mesmo as mais sofisticadas, nem são doadas por outros homens. Este tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio da claridade de cada dia. Se continuarmos no vácuo da indiferença, no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos diante da vida, até que decidamos despertar para ela, pela própria vontade, na vontade de Deus. Eu achei esse texto do Miramês, assim, revolucionário, né? Assim, da forma que ele põe, com uma força de verdade que tanto nos toca, né? Eu preciso ler isso para vocês. Joana, Oi. É belíssimo a filosofia e conhecimento do Miramês. A Suzy colocou uma pergunta. Você pode compartilhar conosco aonde você fez essa leitura do Miramês? Qual livro, qual texto, por favor? Posso sim. Tem um livro dos Espíritos comentado por Miramês. Então, cada questão, ele faz considerações sobre cada questão do livro dos Espíritos. E tem pontuações muito, muito ricas, para muita reflexão. Eu posso depois pôr no grupo lá para vocês, tá? Ô, Roberto, se você me permite, só lembrando aquela historinha do peixinho, né? Que está bem ali no início do livro Libertação. Linda! Fantástico, né? Linda aquela história. É, aquele peixinho gordo, um monte de peixinho gordinho, né? E um que é magrinho, bem elegante, né? E eles moram ali apenas num pequeno lago no fundo ali do mar, no fundo do mar, ali no rio. E aí ele diz assim: meu Deus, deve ter algum mundo lá fora, além deste, né? E aí ele abre um buraquinho, como ele era muito elegante, né? Muito, assim, bonitinho, ele, com a magrezinha dele, ele consegue abrir aquela telinha e escapar. E aí ele fica encantado, gente, com novos mundos, com um oceano, outras plantas, outros peixes, outros tipos de vida, né? E, de repente, ele volta para aquele tanque e diz para os colegas: vocês não sabem, existe um mundo lá fora maravilhoso, existe isso, aquilo outro. E os outros peixões lá, gordão, fofo, assim, dizem: tudo isso é mentira, só existe este mundo que nós estamos, né? E aí eu fico pensando, quantos de nós, né, negamos outros mundos e nos achamos o supra-sumo do planeta, né? E achamos que nós somos tão importantes, né?
e de repente existem sim outros mundos além do nosso, onde a gente pode descobrir novas flores, né, novos animais, novas formas de vida, e a gente poder compartilhar com aqueles que estão ali ao nosso lado, né? A gente não precisa ser elegante, assim, magrinha, para ultrapassar aquele buraquinho ali da tela. A gente pode ser gordinha também, tá? Não precisa. Abre mais um pouquinho o buraquinho, assim. Ai, maravilhoso, dona Carmen. São 17h50. Joana, você quer se Podemos. preparar para a gente fazer a vibração? Fique à vontade. Tá ótimo, Roberto. Então, aqui estamos todos reunidos em nome do Pai, do amado Filho, abrindo nossos corações para esses ensinamentos, essas pequenas leituras tão profundas. Mas de tudo, fica esse amor de Cristo por nós, nos abençoando com um novo dia em nossa vida, para que possamos fazer acertadamente, praticar os ensinos do Pai. E com essa vontade dentro de nós, rogando a Maria Santíssima que nos envolva em seu manto de luz e de amor, que roga ao seu amado Filho, pelo nosso planeta, pelo universo, por todos os continentes, por todas as nações, porque este mundo tem todo sentido. Pois o Senhor Pai criou nós, seus filhos, para que possamos crescer e elevar-se em seu nome, em nome do bem e do amor, que possamos ter essa consciência dentro de nós, da responsabilidade que temos de não destruir a nossa história de amor, pois nascemos do amor do Pai. E nos cumpre a tarefa de seguir o Evangelho divino, de exercer o amor e o bem a todo momento, estendendo essa vontade, esse amor, um abraço fraterno ao nosso planeta, respeitando a história de amor da humanidade, de Jesus, de Deus. Sejamos amor, sejamos luz, em nome do Pai. Abracemos o nosso planeta, rogando por cada irmão amor, união, paz, para que cada um prospere nessa energia grandiosa e luminosa, que faz todo sentido em nosso viver, que nos dá esperança para lutarmos pelo bem, para avançarmos diante dos desafios, para nos darmos a mão e rezar firmemente pela paz mundial, para que todos encontrem Jesus dentro de si, causando essa transformação, nos fazendo voltar às origens de criaturas do bem, com todo o potencial de ser semelhante ao Pai. E com essa vontade, Senhor, rogamos a sua misericórdia e com o nosso pequeno amor, a gente se une, abraçando esse planeta, com a nossa força, com a nossa luz, rogando a alta espiritualidade para não nos abandonar, nos dar sustentação para a gente lutar pelo bem, em nome de seu Filho Jesus. Luz, Senhor, para cada lar, para cada irmão desamparado, para cada desabrigado, para cada doente, para todos aqueles que nos vêm à mente nesse momento, que receba essa vibração de amor, essa energia de sustentação, essa energia de paz e de união,
que nos faça levantar, esperançosos, pegando o leme da nossa vida, na certeza que a sua luz habita em nós. Fortaleça, Senhor, cada um que se encontra nesse encontro, para que receba em seu lar essa energia de paz, de luz, esse amor transformador, serenando todo o ambiente, trazendo a serenidade, e enchendo cada coração de gratidão por esse dia, por essa vida, por nossa história de amor. Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, e pedimos humildemente que cada um de nós seja seu servo, que seu Filho amado Jesus nos guie nessa tarefa, nos dando sustentação. E que a luz afague todos aqueles que estão em escuridão ainda, Senhor, para que eles sintam a doçura e a suavidade de seu amor, a esperança que brota quando o Senhor adentra em nós. E com esse sentimento, agradecemos pela data de hoje, pelos irmãos aqui presentes, pela espiritualidade amiga e irmã, pela nova semana que se inicia, rogando que esta noite seja de paz e que o nosso planeta receba esse nosso abraço. Sinta o nosso afago, sinta o nosso amor, sinta que lutamos a batalha do Cristo por luz, amor e paz. E com essa forte energia que nos invade, rogamos tranquilidade em nossos corações, serenidade em nossa alma, para que comecemos um novo dia, com toda essa esperança dentro de nós, de que o nosso pequeno trabalho brilhe aos seus olhos, Senhor, porque é com toda a nossa boa vontade que aqui estamos, é com todo o nosso amor que aqui estamos, é pelo seu desejo de que sermos seus filhos que aqui estamos. Gratidão. Obrigada, Pai Todo-Poderoso. Maria Santíssima, jogue seu manto sobre nós. Nos afague com seu amor. Agradeço a todos a doação do momento, as vibrações de amor e luz. Que com essa sustentação possamos trabalhar esta semana com toda a esperança, vibrando em nosso ser. Uma boa noite e que Jesus esteja conosco.